Olá, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem abençoada para os nossos corações. A mensagem de hoje eu quero trazer uma mensagem diferente para nós, pelo que estamos vivendo nos dias de hoje, né, irmãos? Os dias de hoje têm sido muito obscuros, como nós temos visto aí, né, a pandemia, né, no seu auge aí, ceifando muitas vidas. E eu me pergunto, hoje estava me perguntando no meu íntimo, né, quem sou eu no meu íntimo diante de Deus? Quem somos nós, irmãos, no nosso íntimo diante de Deus? A palavra diz que o mundo jaz do maligno. Então, convido a você a abrir a sua palavra a partir de agora em Lucas 15, a partir aí do versículo 11. Todos, eu creio que a maioria conhecem essa passagem, né? Que é a passagem do filho pródigo, né? Vamos lá, então, vamos estar lendo. Lucas 15, a partir do versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: a parábola do filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passando-os não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Amém, irmãos? Até aqui. Porque nós já conhecemos bem, né, essa parábola que Jesus falou aos seus discípulos. Então, vamos estar dando a continuidade, né? Começando com a nossa oração. Amém, irmãos? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra abençoada, essa palavra, creio eu, Pai, que vem de encontro aos nossos corações. Não para querermos afrontar ninguém, Senhor, não para querermos estar acima de qualquer um, Pai. Mas sim, Pai, que essa palavra venha a nos confrontar, venha abrir o nosso coração, a nossa mente, para que venhamos a meditar, Pai, se estamos corretamente fazendo aquilo que o Senhor mandou a gente fazer, Pai, que é aquilo que realmente o Senhor quer que venhamos a fazer, Pai. Então, Pai, abra o nosso coração para essa palavra, abra o nosso coração para essa mensagem, Senhor, que creio eu que vem direto do trono do Senhor, Pai. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço que o Senhor venha me usar, Pai, como um canal de bênçãos, Pai, para que eu possa ser bênção aos meus irmãos e àqueles que estão ouvindo essa mensagem nesse momento. Assim eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, vendo aqui essa parábola, nós observamos em cada detalhe dela. Nós já conhecemos essa parábola e nós sabemos como é que ela termina, né? A palavra fala que o filho mais novo quis os seus bens, aí o seu pai não imputou ele de ter os seus bens, pegou e dividiu e deu a parte dele.
né? E ele foi para outro país, e ali ele gastou tudo que ele tinha e veio a passar fome depois, e foi trabalhar para cuidar de porcos. Lá ele quis, né, comer da alfarrobas, a palavra diz que ele queria comer da comida dos porcos, mas ninguém dava para ele. Então ele caiu em si, né? E lembrou da casa do pai dele, né? Que os trabalhadores do pai dele tinham fartura de pão, né? E ele ali passando necessidade. Então caiu em si o seu coração, e ele lembrou do pai, né? Ele falou: eu vou me levantar e irei até o meu pai, e lá eu pedirei perdão para ele, falarei que eu pequei contra o céu e contra ele, né? Que ele não era mais digno, né, de ser chamado filho dele, né? Porque ele já não se achava mais digno, porque ele acabou, né, que caindo nas graças do mundo, né? Acabou pecando, e até então ele achou que ele não teria perdão do pai. Então o que aconteceu, irmãos? Lá na frente a gente sabe que ele foi à casa do pai dele, e vendo o pai dele de longe, correu ao encontro dele. Creio eu que ele deve ter pensado: nossa, meu pai vem me encontrar aqui no meio do caminho para me dizer que não é para mim voltar, não é para mim chegar em casa. Mas aí ele se enganou. Ele se enganou, porque o pai chegou e abraçou ele, chamou os servos e mandou dar as melhores vestes para ele, colocar um anel no dedo dele, né? E fez um banquete para ele, né? Muitas vezes, irmãos, nós nos sentimos assim, né? Tristes, amargurados por algum tipo de situação, achamos que Deus não pode perdoar um pecado que a gente venha a cometer, porque nós todos, irmãos, temos pecados, nós todos somos pecadores. A palavra diz que por isso que nós fomos destituídos da glória de Deus, é porque nós somos pecadores. Mas para isso nós temos um consolador, nós temos um mediador, que é Jesus Cristo. Ele pagou pelo meu e pelo seu pecado. Então eu não posso, irmão, apontar o seu pecado, achando que eu, irmão, sou mais santo do que você. Eu não posso apontar o seu pecado sabendo que eu também sou pecador. Por isso, irmãos, tem um louvor que diz: quem é você, longe do altar? O que Deus vai ver quando te sondar? Essa é uma frase, né? É uma frase desse louvor que me chama muita atenção. Então, irmãos, nós temos que vigiar quando formos olhar a vida do nosso irmão, olhar o que ele tem feito, tem deixado de fazer. Irmãos, nós temos que entender uma coisa, que é ele e Deus. O irmão do filho pródigo aqui, ele se rebelou: nossa, pai, como é que o senhor pode, né? Eu que sempre estive do seu lado, e o senhor nunca fez, né, um banquete para mim e dá-lhe coisa, e por que agora ele gastou tudo e fez lá e fez tudo que não prestava, e o senhor está passando a mão na cabeça dele? Então, irmãos, o pai dele disse, fala para ele: ô meu filho, tu sempre estás aqui comigo, e tudo que é meu é teu. Ele fala lá no versículo 31, e ainda fala assim, irmãos: e entretanto, era preciso que nos regozijemos e nos alegremos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, irmãos, não adianta a gente apontar. Se eu não posso ajudar, irmão, então que eu não aponte, que eu não estrove. Entendeu? Hoje, nos dias de hoje, irmãos, a maioria das igrejas no mundo, eu vou colocar no mundo, a maioria tem cristãos, irmãos, que estão dentro da igreja olhando o defeito do outro, olhando o defeito do teu próximo, e não pode ser assim. A palavra fala, irmãos, e é bem clara: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu posso amar o meu próximo, irmão, se eu tenho olhado para ele de rabo de olho? Se eu tenho desejado mal para o meu irmão? Se eu não tenho quisto que o meu irmão esteja do meu lado dentro da igreja? Se quando o meu irmão chega na igreja, eu faço cara feia? Se quando o meu irmão está do meu lado, eu procuro não falar com o meu irmão,
Que isso, gente? Que isso, irmãos? Nós somos cristãos. Somos cristãos. Nós não podemos envergonhar tudo aquilo que Deus nos deixou. Estamos envergonhando o evangelho do Senhor com picuinhas, com falcatruas, com panelinhas. Entendeu, irmãos? Você está na igreja, muitas vezes o irmão não tem como estar na igreja sempre. Muitos colocam, por causa da pandemia, os irmãos não têm visto, têm colocado culpa na pandemia. Irmãos, nós temos que entender uma coisa: você vive a sua vida e o seu irmão vive a outra vida dele, cada um tem a sua vida. Não é porque ele está indo na igreja que ele está sendo menos crente ou mais crente que você. Nós temos que entender uma coisa, a palavra fala e é bem clara. Se eu estiver errado, então eu quero que alguém me corrija. A palavra já fala. A salvação vem pela graça, não é por obras, é pela graça. Se fosse por obras, irmãos, misericórdia, quanta gente não seria pastor hoje? Muitos que deixaram de fazer a obra por alguma coisa que aconteceu na sua vida. E ainda, isso me dói, irmão, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que não têm a capacidade de falar, mas aponta. E isso é muito ruim para dentro da casa de Deus. Como é que eu quero que Deus visite a casa, que Ele esteja ali, que a unção do Senhor esteja ali? Se tem corações endurecidos, às vezes levando a palavra de Deus, pregando o evangelho, às vezes falam bem, sabem gesticular bem, sabem orar bem, mas adianta saber falar, saber orar? Não adianta, irmãos, se o coração está endurecido, se ele está com picuinha contra o seu próprio irmão, se ele se levanta contra o seu próprio irmão. Isso não pode existir dentro da casa de Deus. A palavra fala que nós temos que ir lá e nos consertar com o nosso irmão. Mesmo se você acha que você está certo, você tem que sentar com o seu irmão e conversar com ele. Pergunta o que está acontecendo. Não virar a cara para o seu irmão. Não tratar o seu irmão mal. Isso não pode existir no meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus não pode existir. Eu estava vendo agora há pouco, irmãos, como posso dizer para vocês? Uma meditação de um pastor, né? Que ele estava falando sobre o problema lá da Flor de Lis, lá, né? Daquele problema que deu com ela e com a família, né? Ele diz assim no texto que ele colocou na rede social, ele fala: me perguntaram se o caso dessa tal Flor de Lis me impressiona. Eu respondo que não. O movimento evangélico atual é exatamente parecido com o que ocorreu na família dessa pastora. Brigas de poder, dinheiro, ministérios personalíssimos como o dela, imoralidade, falsa bondade, líderes de pedestal. Também ocorrem mortes, só que não físicas. Na maioria das vezes, mais mortes na alma. Membresia que se mendiga a atenção. Vive para presentear seus líderes em troca de sorrisos e o tal reconhecimento dentro da casa de Deus. Olha, irmãos, como isso é grave. É muito grave. Olha só esse texto. Olha só esse texto. Farra com o que deveria ser santo e por aí vai. Eu não me vejo fora da igreja evangélica, mas hoje, vivendo um tempo de maturidade, posso simplesmente não entrar no esquema. Vivem a palavra de Deus, viver a palavra de Deus e procurar não matar a alma de quem está próximo. Olha só, irmãos. Aí lá no final ele fala assim, Jesus disse em Lucas 17, né?
17:1. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Olha só, irmãos, como é uma coisa. Em muitos lugares isso acontece, irmãos. Muitos lugares, sabe? Formam aquela panelinha e você tem que estar ali fazendo o que eles estão fazendo. Como se diz aquela palavra muito conhecida no meio evangélico, tem que andar junto, irmão. Você tem que andar junto, mas vai andar junto fazendo coisa errada? Tem muitos lugares assim, irmãos. Muitos lugares assim. Eles acabam te excluindo do meio deles se você não está fazendo o que eles querem que você faça e está fazendo o que eles estão fazendo. E ainda acham, muitos acham que ainda são santos, estão se santificando, sabe? Estão se achando os maiorais, os donos da razão, né? Eu quero ver, irmãos, quando Jesus voltar. Eu quero ver quando Jesus voltar. Se realmente eles vão estar assim. Porque eu falo a verdade, irmãos. Quem somos nós no nosso íntimo com Deus? Deus está se agradando de mim? Deus está se agradando de você aí do outro lado, irmão? Deus está se agradando de você aí do outro lado, irmã? Você acha que Deus se agrada dessa coisa maligna que está se formando no meio do povo de Deus? Individualismo, sabe? Matando o seu irmão na fé. Muitos fazem isso, irmãos. Ao invés de ajudar o irmão a se levantar, começam a matar o irmão na fé, começam a apontar, sabe? Porque o irmão não está ajudando na obra, o irmão já não presta mais. Porque eu estou fazendo e fulano não. Há tempo para todas as coisas. É isso que a palavra de Deus diz. E contra a palavra de Deus não tem argumento, irmãos. Não tem argumento. Há tempo para todas as coisas. Se não estão fazendo agora, mas poderão fazer no futuro. Ou se também não fazer, amém. Mas não julgue o seu irmão. Não aponte o dedo para o seu irmão. Não queira ser santo diante das pessoas, coisas que nós não somos, irmãos. Nós temos que procurar a nossa santificação, sim, mas nós somos pecadores, então não posso apontar o erro do outro, não posso bater no peito e dizer que eu sou melhor que ninguém, que eu não sou melhor que ninguém. A palavra fala que nós receberemos um corpo santo, que nós receberemos umas vestes novas e um corpo santo. Então, essa porcaria desse corpo vai ficar aqui, irmãos. Essa porcaria vai ficar aqui. É um corpo imundo. É um corpo cheio de pecado, cheio de imundícia. Então não adianta eu bater no peito e dizer que eu estou no auge. Eu estou iluminadíssimo pelas coisas do Senhor. Glórias a Deus se está. Mas seja humilde. Seja humilde para reconhecer que eu e você somos pecadores. Não somos melhor que ninguém. Não adianta nós queremos subir no pedestal e acharmos que somos os melhores. Olha aqui o que aconteceu com o filho pródigo. Ah, não, me dê a minha parte que eu vou. E achou que estava bem. Mas ele caiu por ignorância e por não escutar. Caiu por ignorância. Mas glórias a Deus que ele caiu em si e voltou para pedir perdão para o seu pai. Não é você e nem eu que tem que perdoar, irmão, é Deus. Você não pode perdoar o meu pecado. Deus pode perdoar o meu pecado. Você não pode julgar o pecado do seu irmão, mas Deus pode. É Ele Deus, assim como Jesus quis dizer aos apóstolos. O filho pródigo voltou ao pai. Então nós, sempre que venhamos a tropeçar, venhamos cair, nós temos que voltar aos pés do nosso pai, aos pés do nosso Deus, clamar, pedir para Deus nos aquebrantar diante do Senhor, para que Ele venha nos perdoar das nossas falhas, venha nos perdoar dos nossos pecados. Chega, irmãos, de tanta picuinha, de tanta coisa
sem sentido. Nós estamos matando os nossos irmãos e até aqueles que ainda também não conhecem a palavra. Muitos olham para os cristãos e olham e falam: eu quero ser igual aquele ali. Se diz crente, mas olha o que o cara está falando. Eu já vivi isso, irmãos, com pessoas ao meu redor. Ah, mas você não tem pecado. Eu tenho pecado, sou pecador sim. Não sou melhor que ninguém. Mas eu procuro, irmãos, andar em retidão. Porque graças ao nosso bom Deus, onde eu coloco a planta dos meus pés, eu sou bem-quisto e bem-vindo. Muitos não podem gostar de mim. Fazer o quê? Também não gostaram de Jesus. Tanto é que crucificaram ele. Por quê, irmãos, que crucificaram Jesus? Ah, porque tinha que se cumprir a Escritura? Sim, tinha que se cumprir a Escritura, irmãos. Com certeza, a Escritura tem que ser cumprida. A palavra de Deus, como eu disse, não tem argumento contra a palavra de Deus. Mas uma das coisas que mais crucificaram Jesus naquela época foi por quê? Porque tiveram inveja de Jesus. Então, irmãos, não ache que o seu irmão que está do seu lado vai tirar o que Deus colocou na sua mão. Que se Deus colocou, é só Deus que pode tirar. O seu irmão não pode tirar o seu ministério. O seu irmão não pode tirar o seu pastorado. O seu irmão não pode tirar o seu diaconato. O seu irmão não pode tirar nada do que foi colocado nas suas mãos. Mas entenda, você tem que estar intercedendo por todos. Você tem que estar, mesmo sendo ali um obreiro, que todos são obreiros de Deus. Nós temos que estar em plena vigilância, orando, jejuando pelos nossos irmãos, pelos aqueles que estão enfermos. Não eu ficar falando abobrinha pro meu outro irmão. Ah, porque eu não gostei que o irmão falou isso, eu não gostei que o irmão fez aquilo. Ah, eu não gosto do irmão porque o irmão faz isso. Gente, que cristão que somos nós se nós fazemos isso? Temos que ter vergonha na cara. A palavra certa é essa, vergonha na cara. Parar de apontar o irmão do lado e olhar para o nosso eu. Olhar para o nosso eu e ver quem somos nós no nosso íntimo com Deus. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Jesus, quando perdoou a mulher adúltera, o que ele falou para ela? Mulher, isso foi Jesus. Mulher, cadê os seus acusadores? Ela, não os vejo, Senhor. Ele fala, nem eu. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Mas ele em nenhum momento, ele julgou a mulher. Ele só perguntou, cadê os seus acusadores? Se Jesus, que é o Filho de Deus, que deu a vida dele, pela minha e pela sua vida, perdoou os pecados dela e não olhou para as transgressões dela, quem sou eu e você, irmãos? Para olhar para o nosso irmão que está do nosso lado e apontar o dedo porque o irmão não faz, porque o irmão deixa de fazer, porque o irmão não sei, porque o irmão é isso, porque o irmão é aquilo, porque o irmão deixou de fazer. Chega disso. Temos que ser verdadeiros cristãos, tomar vergonha na cara e parar de querermos ser maiorais, queremos ser os intelectuais, os bambambãs da palavra de Deus. Irmãos, até o diabo conhece a Bíblia. Todo mundo sabe disso. Jesus foi tentado no deserto com o quê? Com a palavra, irmãos. Com a palavra. Nós mesmos sabemos disso. O diabo foi lá e falou, se tu és realmente filho de Deus, atira-te daqui, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que... Entendeu, irmãos? Aí ele fala, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, irmãos, nós temos que tomar vergonha na cara. Vamos ser mais cristãos, não é crente. Crente, qualquer um pode ser intitulado, irmãos. Qualquer um pode ser intitulado de crente. Nós temos que ser cristãos de verdade, olhar para o nosso próximo, tentar ajudar o nosso próximo, ir atrás do nosso próximo para ver se está precisando de alguma coisa. Que muitos estão aí, jogados e formam aquela panelinha.
sabe? Ai, porque irmã que não sei o que, o irmão, e aquele irmão que está lá precisando da tua ajuda, cadê? Cadê sua mão estendida? É só para aquela panelinha? Não existe isso, irmãos. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele não fez acepção de pessoas. Então temos que tomar vergonha na cara, irmãos, e sermos verdadeiros cristãos de verdade. Jesus está às portas, Jesus está voltando. E temos aí um cristianismo medíocre, fajuto, cheio de casca de ferida, encobrindo a maior ferida, querendo um derrubar o outro, querendo um puxar o tapete do outro, querendo o mal do outro. Isso é ser cristão? Isso não é ser cristão, irmãos. Isso é ser fariseu. Eu chamo de fariseu. É ser fariseu. Então, irmãos, que venhamos, em nome do Senhor Jesus, olhar para nosso eu e perguntarmos para nós nesse dia, perguntarmos: quem sou eu no meu íntimo com Deus? Eu estou fazendo aquilo mesmo que Deus quer que eu faça? Eu estou sendo aquilo que Deus quer que eu seja? Porque chegar, irmãos, num culto, na igreja, todo bonitinho, arrumado, é fácil. Falando da palavra, gesticulando, vomitando santidade, irmãos. Isso é fácil. Isso é fácil. Mas quem é você fora da igreja? Quem é você dentro da sua casa? Quem é você com Deus no seu íntimo? Quem é você no seu trabalho? Quem é você naquele momento que ninguém está vendo? Que é só Deus, quando você olha para cima, é Deus que está de olho em você. Quem é você? Quem sou eu? Eu deixo essa pergunta, irmãos. E que Deus venha nos abençoar e venha ter misericórdia de nós, irmãos. Que venhamos ser verdadeiros adoradores em Cristo Jesus, mas verdadeiros adoradores. Não fajutos, não cristãos fajutos, intitulados crentes, querendo nos colocar em pedestal. Essa é a mensagem que eu tinha para trazer hoje, que eu senti no coração, irmãos. E que Deus venha abençoar a nossa vida e que venha ter misericórdia de nós. E te convido, se você já não é ainda inscrito do nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe um joinha, tá? Que compartilhe, comente para ajudar o nosso canal. Principalmente compartilhe para que essas mensagens alcancem o mais e mais ainda de pessoas possíveis. Para que venhamos pregar o verdadeiro evangelho. Mas o verdadeiro evangelho, irmãos. Amém, irmãos? Então, deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito. E eu agradeço em nome do Senhor Jesus pela minha vida e pela sua vida. Que você tenha uma ótima semana, uma semana abençoada, um mês abençoado de prosperidade, de graça e de paz. E que tudo aquilo na sua petição, nas suas orações que você tem pedido para Deus, eu profetizo agora em nome do Senhor Jesus que você receberá. Amém? Até o nosso próximo encontro, a nossa próxima mensagem, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Olá, a paz do Senhor a todos. Sejam todos bem-vindos.